um dia de gratidão a Deus, mais um sábado que estamos aqui. Minha última mensagem do ano, eu estava preparando ela, eu estava lembrando disso, que o ano inteiro eu estive aqui na frente, Deus sempre foi comigo, me deu palavras para eu poder trazer aqui. E eu me emocionei lá preparando a mensagem, quase estou me emocionando aqui de novo. Mas é muita gratidão por toda a força que Deus tem dado para cada um de nós, para que nós pudéssemos estar aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre colheita, semeadura e colheita no tocante à nossa vida. E aí o nosso tema é uma pergunta: como será a sua colheita? Então, nesse ano que a gente vai chegar lá, 2023 aí está chegando, como será a nossa colheita? Então nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre isso nessa manhã. Então a gente está terminando o ano, a gente passou por várias coisas, aprendemos muitas coisas, passamos por dificuldades, por coisas boas, e a gente foi passando esse ano e guardando tudo para a gente. Eu acredito que do dia 1 de janeiro de 2022 até o dia 31 de dezembro de 2022, que não acabou ainda, está acabando, eu acredito que cada dia que passou nós podemos nos transformar. Nós nos transformamos e nos tornamos pessoas melhores do que nós já éramos. Nós fomos melhorando cada dia mais. E aí a nossa reflexão é essa: durante esse ano, qual foi a nossa semeadura? Quais foram as coisas que nós plantamos para a gente colher lá na frente? Quais foram as coisas que nós fizemos para que nós possamos colher lá na frente? Eu vejo nessa questão de plantar e colher, eu vejo muito isso lá na chácara do meu pai e do meu tio, que é muito relativo e depende do que você planta para demorar um tempo assim para você poder colher. Então tem coisas lá que foram plantadas há um ano e já colheu algumas coisas, senão é machixe o nome lá, que meu pai sempre trazia para comer. Então plantou, ele é rápido, então a colheita dele também é rápida. Mas eu sei que tem coisa lá que tem uns pés de laranja, de limão lá que plantou, os bichinhos estão crescendo, mas não deu fruto ainda. Então vai demorar mais um tempo. Então a primeira coisa tem coisa que a gente vai plantar hoje, mas a gente não vai colher amanhã. Vai demorar um pouco mais para a gente ter os frutos disso que nós plantamos. E aí eu vou falar sobre isso no decorrer da mensagem. E aí em Gálatas, aqui no capítulo 6, Paulo ele traz algumas exortações para a gente sobre essa questão da semeadura e da colheita. E a primeira lição que ele traz é que ele fala que nós precisamos estar atentos às coisas que nós semeamos. Então nós precisamos prestar atenção naquilo que a gente está plantando. Então é uma coisa óbvia, mas não tem como você plantar um abacaxi e colher uma maçã. É impossível isso. Não tem como você plantar o mal e querer colher o bem. É impossível. Então, tudo que a gente vai plantar, tudo que a gente vai semear, a gente precisa ter consciência do que a gente está fazendo. Porque é isso que a gente vai colher lá na frente. A segunda lição que ele traz para nós ali é que nós precisamos semear sempre as coisas que venham edificar e alimentar o nosso espírito. Então ele fala que quem vive apenas para desfazer a natureza humana colherá a natureza de ruína e morte. Mas aquele que vive para agradar o espírito colherá o espírito e a vida eterna. Então a gente tem que ter noção: será que aquilo que nós estamos semeando está sendo para a nossa ruína ou para alimentar o nosso espírito e para nós buscarmos a nossa vida eterna? Nós precisamos ter consciência daquilo que nós estamos semeando, sempre alimentar o nosso espírito. Então tem aquela historinha que eles utilizam para fazer a diferenciação. E realmente dentro de nós existe uma guerra eterna, segundo a segundo, entre o espírito e a carne. Os dois estão batalhando o tempo inteiro. E depende muito do que nós estamos alimentando. Se você alimentar o seu espírito vai estar mais forte, o espírito vai vencer. Se você alimentar mais a carne vai estar mais forte e a carne vai vencer. Como se fossem dois lobos que eles falam, né?
Então, qual que nós temos alimentado mais? Para que lado nós temos semeado? Para o lado de alimentar o nosso espírito ou para o lado de alimentar a nossa carne, as coisas que nós queremos fazer? Então, nós precisamos ter consciência disso, sempre alimentarmos nosso espírito. A terceira lição ali que Paulo traz para nós é: não cansemos de fazer o bem. E é natural que às vezes a gente faz uma coisa, faz outra, a gente ajuda a pessoa, ajuda pessoas, e aí muitas vezes a gente vê ingratidão, a gente vê as pessoas reclamando, muitas vezes não está bom, a gente ajuda e nunca está bom, e a gente acaba se cansando. Você fica chateado de fazer uma coisa, fazer outra, e não tem de volta aquilo que você quer. Você não tem a gratidão, né, de volta na sua vida. E aí isso pode acontecer. Mas aí Paulo ele traz essa exortação: não se cansem de fazer o bem. Por quê? No momento certo teremos uma colheita de bênçãos se nós não desistirmos. E a nossa bênção, a colheita, as coisas boas, muitas vezes ela não vai vir das pessoas, mas sim de Deus. Por isso que eu sempre, quando eu faço as coisas para as pessoas, ou eu falo para alguém fazer alguma coisa para as pessoas, eu nunca falo para ela fazer esperando algo em troca. Eu sempre uso isso. Eu falo: faça as coisas, faça o bem, mas esperando sempre de Deus. Não coloque expectativa nas pessoas. As pessoas são falhas. Coloque sua expectativa em Deus. Sempre que você fizer algo, você fizer para Deus, fizer por Deus, você nunca vai se frustrar. Você nunca vai se chatear com aquilo. Então faça sempre esperando o melhor de Deus. Se as pessoas forem gratas, lógico que a gente fica feliz, mas sempre o principal é Deus. E a quarta lição que ele traz aqui também é a que nós devemos fazer para todos o bem, mas especialmente para as famílias da fé, ou em outras traduções, os domésticos da fé. E aí aqui é uma exortação para puxar um pouquinho a nossa orelha, que talvez a gente possa fazer isso algumas vezes e a gente nem percebe. Muitas vezes a gente acaba fazendo mais para os de fora do que os de dentro. Isso serve para domésticos da fé e serve para a nossa própria família de sangue também. Muitas vezes a gente vê um irmão nosso passando um apuro, precisando de uma oração, e a gente não faz ou a gente não ajuda. Mas para os de fora a gente está sempre fazendo. Não é que não é para fazer para os de fora, é sim, com certeza, mas principalmente para os domésticos da fé. Nós aqui somos uma família, nós precisamos um do outro, nós que estamos sempre aqui juntos. Então nós precisamos fazer primeiramente para nós. Por exemplo, se eu tenho um amigo lá na escola que ele não é cristão, ele está passando por uma dificuldade, ele está precisando de ajuda, e eu tenho um irmão aqui na igreja que está precisando de ajuda também. Qual que é mais fácil? Eu ir lá sozinho ajudar aquele amigo que está lá fora? Ou eu primeiro ajudar o meu amigo aqui da igreja, chamar ele e falar: agora que você está bem, vamos lá, vamos nós dois ajudar aquele que está lá fora. Então a gente ajuda o que está aqui para a gente puxar ele e ajudar a gente para ir lá para fora. É como se fosse aquela frase: a união faz a força. Quanto mais gente tiver aqui de dentro para fazer as coisas por de fora, mais fácil é para a gente fazer do que você tentar fazer tudo sozinho. Então sempre que a gente for fazer o bem, a gente for semear o bem, fazem a todos, mas principalmente para os domésticos da fé, para os mais próximos. E aí eu separei 3 perguntas aqui. Eu percebi que a maioria das mensagens que eu passo, que eu falo aqui para os irmãos, eu passo por esses temas, que é a questão da família, do trabalho e a questão espiritual, a questão da obra de Deus. E são essas 3 coisas que a gente vai falar aqui agora. Primeiramente, como tem sido a nossa semeadura no tocante à nossa família, né? E eu separei alguns 3 pontinhos aqui. Lá em Salmos é dito que os filhos são herança do Senhor e são como flechas nas mãos dos guerreiros. E essa parte de flecha na mão dos guerreiros é muito importante a gente entender a simbologia, porque é forte. Parece uma frase simples, mas é muito forte. Quando a gente vai olhar os guerreiros que eles estão com a flecha,
Quanto mais próximo você puxa a flecha de você para perto de você, mais longe ela vai, né? Então, se nós olharmos para quem é pai, né? Eu ainda não sou, mas um dia eu vou ser, se Deus quiser. Para quem é pai, quanto mais perto você tiver o seu filho de você, mais longe você vai conseguir fazer ele ir. Quanto mais perto o seu filho estiver de você, mais forte ele é. Isso serve para quem é pai e serve para todos nós que somos filhos de Deus. Quanto mais perto nós estivermos de Deus, mais longe nós podemos ir. Quanto mais afastados nós estivermos, mais fracos nós somos e, consequentemente, a gente não vai tão longe. Então, a primeira pergunta é: será que eu tenho semeado perante a minha família trazer meu filho para perto de mim? Será que eu tenho trago meu filho para perto de Deus, para os ensinamentos da palavra? Será que tem sido dessa forma? E essa é a primeira pergunta. E aí vem aqui, lá em Efésios, diz que o homem deve amar a sua mulher como a ti mesmo, e também a mulher deve tratar o seu marido com todo respeito. Aí a questão dos casais. É claro que a gente precisa ter esse respeito entre um e o outro, precisa ter o amor, mas aí essas perguntas aqui que eu vou fazendo durante a mensagem é aquelas perguntas que, enquanto eu estou falando, vai vir aquele monte de imagens durante o ano inteiro, sabe, que passou? Tudo que eu vou falando, possivelmente na cabeça dos irmãos, vai passando assim, se você fez ou se aconteceu alguma situação parecida, vai passando na sua mente as situações que já passaram. E você vai lembrando de cada uma delas. E esse é o momento da gente ir refletindo. Enquanto eu vou falando, vocês vão me escutando e lembrando das coisas que já passaram. E aí, o homem e a mulher, ele precisa se respeitar, ele precisa se amar. E acho que a parte principal é a do que eu acredito, que é a questão do companheirismo. De estar sempre junto, estar sempre do lado, porque eu acredito que fazer a obra é bom, mas quando você tem uma pessoa do lado é melhor ainda. Você se sente mais confiante, é mais gostoso de fazer, você se sente mais feliz. Eu acredito que essa parte é importante para a gente. Então, em questão do relacionamento, como tem sido a nossa semeadura? Como eu tenho tratado meu marido, como eu tenho tratado minha esposa, como eu tenho tratado a pessoa que eu namoro? Essa questão, todas essas questões de respeito, de amor, de carinho e companheirismo. A gente precisa refletir sobre isso também. Só que aí os filhos também não escapam agora. Em relação aos filhos, a Bíblia ela nos exorta sobre honrar o pai e a mãe. Então, para nós que somos filhos, durante todo esse ano, como tem sido perante aos meus pais? Será que eu tenho honrado a eles? Será que eu tenho respeitado? Será que eu tenho tratado com amor? Será que eu tenho dado ouvido às coisas que eles têm falado para mim? Ou será que eu tenho sido rebelde, quero fazer as coisas do meu jeito, quero me afastar, quero responder, quero ser mal educado? Será que eu tenho feito isso? Será que eu tenho feito o que a palavra tem dito para mim? Então essa é também em relação à família, é o que nós devemos refletir. Será que eu tenho honrado meu pai e a minha mãe? E aí vai passando as ceninhas na cabeça, na minha passou bastante aqui agora. E aí a gente muda um pouquinho o ambiente. Agora a gente vai para o trabalho. Será que no meu trabalho, como tem sido a minha semeadura? O que eu tenho plantado lá dentro? Então, durante o período que você está no trabalho esse ano, seja o ano inteiro ou seja pouco tempo, como a irmã Marinal, como tem sido a minha semeadura lá dentro? Será que eu tenho entregado o meu melhor? Será que eu tenho ajudado as pessoas lá dentro? Será que eu tenho falado de Deus lá dentro do meu trabalho? Será que eu tenho feito mais do que precisa ali para eu poder me destacar ali naquele trabalho? Ou eu, ao invés de ter um trabalho, eu tenho dado trabalho ao patrão? Será que eu não estou lá dando prejuízo? Será que eu não estou fazendo um corpo mole? Será que muitas vezes, quando é para falar de Deus lá dentro, não tenho me escondido? Então, como tem sido a nossa semeadura dentro do nosso trabalho? Porque aí tem uma frase que eu pensei nisso, eu falei no dia da devolutiva lá dentro da escola, e é muito importante isso.
Quem abre a porta do emprego para nós, quem entrega a bênção é Deus. Então quando a gente está lá dentro é porque Ele quer. E aí vem a pergunta: será que nós temos honrado a porta que Deus abriu para nós? Será que nós temos feito o melhor lá dentro para honrar o que Deus fez na nossa vida? E essa é a pergunta sobre o trabalho, para a gente refletir sobre o que nós temos feito lá dentro do nosso trabalho. E aí vem a terceira coisa, que não que as outras não sejam, mas eu acredito que ela é uma das mais importantes, que é no tocante à obra de Deus. E a obra de Deus que eu falo não é somente aqui dentro da igreja, mas é as coisas de Deus no geral, porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. Então, como nós temos nos comportado dentro da igreja e fora da igreja? Primeiro aqui dentro, durante todo o ano. Meu pai, na última mensagem dele domingo, ele falou sobre bastante números. Perdão, eu não lembro, são muitos números, eu não vou lembrar os números, mas são bastante. São bastante cultos, são mais de 100 cultos. Números, então, horas que a gente ficou aqui foram muitas. E durante todo esse período, como eu me dediquei aqui dentro? Será que eu preparei meu melhor louvor? Será que eu preparei minha melhor mensagem? Será que quando eu vim aqui tocar, eu toquei da melhor forma possível? Será que quando eu vou arrecadar a oferta, a minha oração é a melhor que eu posso fazer naquele momento? Aí eu saio da igreja. Será que dentro da minha casa eu tenho orado a Deus, eu tenho buscado? Será que eu tenho pegado a Bíblia para ler? Será que quando eu saio da minha casa eu vou para o meu trabalho, eu vou para a escola, eu vou para a faculdade? Será que dentro da faculdade eu tenho sido exemplo para aquelas pessoas que estão lá? Será que eu tenho mostrado quem Jesus é na minha vida? Será que eu tenho levado Jesus, o Evangelho, para essas pessoas? E essa é a reflexão que a gente tem que fazer no tocante às coisas de Deus, porque para Ele tudo tem que ser o melhor. Ele sempre entrega o melhor para a gente, muitas vezes mais do que a gente imagina. Às vezes a gente pensa alguma coisa, Deus lá e faz 10 vezes melhor, e a gente nem esperava isso. Então, para Ele sempre tem que ser o nosso melhor. Como foi a nossa semeadura durante o ano no tocante à obra de Deus? Porque nós sabemos que tudo que nós fazemos aqui hoje, nós iremos colher algum dia. Pode ser o ano que vem, pode ser no próximo. Mas sempre quando nós colhemos as coisas no tocante à vontade de Deus, o que Ele quer, nós sabemos que a colheita será boa. Nós temos esperança que a colheita será boa. E aí, para concluir aqui a nossa mensagem, pode ser que durante o tempo que eu estou falando aqui, as perguntas que eu fiz, as coisas que eu falei, você foi vindo as coisas na sua mente, você foi lembrando das coisas que aconteceu durante o ano, e você pensou assim: isso aqui eu fiz bastante, isso daqui eu não fiz tanto, isso aqui eu preciso melhorar. E o sentido de reflexão é esse mesmo, é a gente lembrar das coisas que a gente fez e refletir sobre isso. Será que eu preciso melhorar? Será que já está bom? Será que dá para ficar melhor? Então a gente precisa entender, pode ser que você falou assim: todas essas coisas eu já faço. Maravilhoso. Mas a gente precisa sempre melhorar. Sempre dá um pouquinho, sempre dá para melhorar um pouquinho. Então eu sempre, quando eu vou dar nota lá para os meus alunos, por mais que ele fez o máximo ali que ele pode, eu sou um pouquinho ruinzinho, eu não dou 10, eu dou sempre 9. E falo para ele: bimestre que vem você melhora, bimestre que vem eu dou 9 de novo, dou 9. No terceiro e no quarto eu sempre dou 10. E eu explico para ele por que eu fiz isso, né? Para ele entender que é um incentivo para ele fazer melhor. Não que ele não seja um aluno nota 10, mas eu quero que ele olhe aquele 9 e procure um 10. E com a gente tem que ser assim. A gente precisa buscar sempre melhorar cada dia mais. A gente não é tão bom o suficiente que não dá para a gente aprender alguma coisa, que não dá para a gente evoluir em alguma coisa. A gente precisa ter ciência disso. Todos os dias nós nos transformamos e somos melhores. E que nós possamos fazer isso durante toda a nossa vida, não só o ano que vai vir, mas sim durante toda a nossa vida. Essa é a mensagem, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, que nós possamos terminar esse ano, esses dias que
que estão se encerrando, que Deus possa continuar nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, como sempre tem feito durante toda a nossa vida. Amém?